Olá, seja bem-vindo ao podcast Hare Krishna Brasil. A gente vai ler hoje o capítulo 6, Por que primos, por que inimigos, do livro A Essência do Bhagavad Gita, explicada por Paramahansa Yogananda e evocada por seu discípulo Swami Kriya Ananda. Capítulo 6, Por que primos, por que inimigos? A infusão do espírito na matéria é explicada alegoricamente com o máximo cuidado no Mahabharata. Aqui passamos ao largo da boa parte do simbolismo dessa infusão, pois ela antecede a história de Bhagavad Gita. Devemos, ao contrário, começar do ponto em que nós próprios, seres humanos, entramos em cena. Essa portentosa escritura com efeito é a obra, não a história, da evolução espiritual do homem. Nossa real necessidade, conforme explica o Bhagavad Gita, não é saber como nos abismamos na ilusão, e sim como havemos de sair dela. Dhritarashtra, o pai dos Kauravas ou Kurus, teve por mãe Ambika, dúvida negativa. Nasceu cego, como cego se é espiritualmente quando o conhecimento provém apenas dos sentidos. Pandu, pai dos 5 Pandavas, nasceu de Ambalika, co-esposa de Ambika, que representa a faculdade positiva do discernimento. Essas duas esposas de Vichitrabirya, entre parênteses, o ego divino ou senso da divina individualidade, fecha parênteses, são os opostos que se equilibram. A dúvida negativa em face da faculdade positiva do discernimento. Dhritarashtra, entre parênteses, a mente cega, vírgula, com sua primeira esposa, Gandhari, abre parênteses, símbolo do poder do desejo, fecha parênteses, gera Duryodhana e seus 99 irmãos. A segunda mulher de Dhritarashtra, Vaishya, representa os vínculos formados em consequência dos desejos. Esses dão nascença a Yutsu, imagem da ânsia de combater ativamente para preservar os próprios desejos egoístas. Duryodhana, o primeiro filho de Gandhari, simboliza os desejos inspirados pelo ego. Paramahansa Yogananda, em seus comentários do Gita, chama-o de rei desejo material. Todas as tendências sensoriais subordinam-se ao desejo supremo do ego de alimentar sua própria importância. Pandu é filho de Ambalika. Ambalika, vale lembrar, representa a faculdade positiva do discernimento. Assim, Pandu simboliza a aplicação prática dessa faculdade positiva, ou seja, a inteligência lúcida positiva. Os Kauravas ou Kurus, filhos de Dhritarashtra, a mente cega, são primos irmãos dos Pandavas, os filhos de Pandu. Este parentesco se deve ao fato de descenderem todos da mesma consciência humana. Mas são também inimigos, pois seus interesses se contradizem diametralmente. O campo de batalha é, como dissemos, a espinha dorsal. Aqui a guerra se trava entre as tendências inferiores, por um lado, que abismam a consciência no mundo dos sentidos, e as tendências superiores, por outro lado, que a elevam para a fonte verdadeira do espírito. Que essas duas forças fluem em direções contrárias na espinha, vemo-lo em muitas realidades corriqueiras na vida. Várias palavras que as pessoas empregam traem essa diferença. É de crer que existam expressões equivalentes a esta em todas as línguas. Estou por cima, sinto-me nas alturas, ou estou por baixo, desmoronei. Tais palavras devem uma existência a fatos simples da natureza humana. Quando a consciência e a energia sobem pela espinha, sentimos-nos felizes. Quando a energia e a consciência se movem para baixo, sentimos-nos deprimidos e amargurados. Se nossos sentimentos nos impelem a ceder os desejos materiais, nossa energia desce pela espinha e depois escapa dali para dentro, e através dos sentidos.
A inspiração espiritual só ergue a energia e a consciência na espinha, direcionando-as para o olho espiritual. Em qualquer caso, a energia é a mesma, influenciando a mesma consciência. Características negativas como ódio, ciúme, raiva e luxúria pertencem tanto à família da consciência quanto às qualidades, que por serem positivas erguem a percepção para o céu. Essas características ou qualidades positivas incluem o amor, a gentileza, o perdão, a compaixão e o autocontrole. Há na maioria das pessoas uma mescla de qualidades positivas e negativas. No ego, elas se identificam com ambos os grupos. O Bhagavad Gita revela um quadro fascinante da natureza humana. Mostra que cada pessoa é uma nação em si mesma, consistindo sua população de todas as suas qualidades boas e más. Verdadeiramente, cada qualidade humana pode, com inteira justiça, ser equiparada a um indivíduo. No fundo, nenhum de nós é aquilo que nos caracteriza. Apenas manifestamos os traços do nosso caráter. Como escreveu Paramahansa Yogananda no Autobiography of a Yogi, os pensamentos têm raízes universais, são individuais. Características diversas desenvolvem-se em nós segundo a maneira como agimos e reagimos sistematicamente no mundo em resposta a pessoas e circunstâncias. Ninguém em sua verdadeira natureza é essencialmente colérico, ciumento ou licencioso. Permitimos que essas qualidades se desenvolvam em nós identificado no nosso ego, com coisas que nos acontecem ao longo da vida. Se o ego de uma pessoa se sente ameaçado e ela conclui que deve enfrentar a ameaça com coragem agressiva, pode com o tempo apurar essas duas qualidades, agressividade e coragem. Se por outro lado acreditar-se incapaz de encarar a ameaça com êxito, talvez vá aos poucos desenvolvendo uma postura temerosa, invejosa ou ressentida. Ao fim, as inúmeras experiências por que passou na vida e o modo como as enfrentou acabarão fomentando nela uma série de complexos. Em outras palavras, certos aspectos da sua natureza irão dispô-la em ataque, enquanto outros a induzirão à maneira da tartaruga e a um recolhimento autoprotetor. E outros ainda permanecerão choramingando aos fundos por causa dos golpes da fortuna adversa. Quando não resolverem iniciar uma campanha de tagarelice maliciosa para pôr o mundo do seu lado, haverá também todo um grupo promovendo a meia voz uma campanha de boatos malévolos a fim de colocar o mundo do seu lado, enquanto outro grupo de cidadãos de paz da mente, do país da mente, em termos figurados, se recolherá ao seu refúgio para implorar tolerância, clemência, doce aceitação ou sereno desapego. As circunstâncias, assevera Paramahansa Yogananda, são sempre neutras. Achamo-las positivas ou negativas conforme as reações correspondentes do coração. São incontáveis as reações possíveis a praticamente todas as circunstâncias. Uma reação, às vezes, e isso acontece com a maioria dos seres humanos, parece-nos transitória, sem nenhum vínculo permanente com o eu ou a natureza da pessoa. Para dar um exemplo, de vez em quando podemos dizer algo pouco lisonjeiro a respeito de alguém e em seguida dar umas risadinhas, como a significar: estão vendo, minhas palavras grosseiras de nada me afetaram pessoalmente. A ação, porém, jamais acontece no vácuo. Todo ato, todo pensamento tem sua consequência específica. Há na natureza humana outro aspecto que transforma pensamentos transitórios em características definitivas. É a força do hábito. Assim, no Mahabharata e no enxerto relativamente breve dessa epopeia chamado Bhagavad Gita, temos o fascinante papel desempenhado por Drona, também conhecido como Dronacharya. Acharya significa mestre. Dronacharya foi o guru ou mestre tanto dos Kurus quanto dos Pandavas. Tem no épico a função de ensinar-lhes as artes marciais, inclusive a prática mais importante da época, a do arqueiro. O arco no Mahabharata simboliza a espinha. Quando o arco está estirado, a corda lembra a espinha e a madeira encurvada se parece um pouco
com a frente do corpo. A flecha disparada simboliza o poder da concentração. Sob esse aspecto, podemos visualizar também as sobrancelhas como as duas metades curvas de um arco, sendo o ponto central entre ambas a parte onde se firma a seta. O melhor aluno de Dronacharya foi Arjuna. Conta-se que o mestre propôs um teste a seus discípulos. Chamou um por um e pediu que lhes acertasse a cabeça de um pássaro pousado no galho mais alto de uma árvore. Quando o aprendiz se apresentava, o mestre lhe inquiria: "Que está vendo?" Cada qual enumerava as muitas coisas que indicavam em seu campo de visão. Uma resposta típica era: "Vejo o pássaro, a árvore, as nuvens que flutuam." Dronacharya sabia então que o arqueiro não acertaria a cabeça do pássaro, e assim aconteceu com todos. Finalmente, chegada a sua vez, Arjuna deu um passo à frente. "Que está vendo?" perguntou Drona. E o jovem guerreiro respondeu: "Vejo a cabeça de um pássaro." O guru insistiu: "Nada mais?" E Arjuna respondeu: "Nada mais, apenas a cabeça do pássaro." "Dispare a flecha", ordenou Dronacharya, orgulhosamente, certo do êxito de Arjuna. Só ele passou no teste. Dronacharya era, como dissemos, o guru de ambas as famílias aparentadas. Na guerra de Kurukshetra, porém, ele lutou ao lado dos Kauravas. Por que agiu assim? Arjuna não era seu discípulo predileto, o melhor de todos? Há uma razão sutil para semelhante escolha. Psicologicamente, o que acontece nas disputas entre aspirações elevadas e tendências mundanas da pessoa é que o hábito se alia a estas últimas. Nossa necessidade é substituir maus hábitos por hábitos bons. Os hábitos bons, no entanto, cedem a um poder superior e é isso que nos dá verdadeira força. O poder de concentração exibido por Arjuna, bem como todas as demais qualidades boas necessárias à evolução espiritual, dependem inicialmente de bons hábitos. Mas aquilo que empresta a essas boas qualidades da força real transcende o hábito. Trata-se de uma força que provém da inspiração supraconsciente. Assim, não são tanto os nossos bons hábitos que garantem a vitória espiritual, mas sim o influxo da graça, orientação e inspiração divina. Entre mentes, a força do hábito em geral passa para o lado negativo. Com efeito, os bons hábitos precisam ser modificados pela inspiração divina. Do contrário, a pessoa que seja destituída de um entendimento superior reverterá os hábitos perniciosos. Drona se bandeou para o lado errado. Isso significa que não devemos depender unicamente dos nossos bons hábitos para enfrentar testes psicológicos e espirituais. O hábito oriundo de ações passadas pode nos propiciar um bom karma, mas o karma em si tem de ser transcendido e dedicado em dedicação à verdade. Enquanto isso, todas as nossas qualidades assumem as características das personalidades individuais, à medida que vamos nos aferrando a elas pela repetição dos atos que elas nos associam. Devido ao hábito, essas qualidades se firmam como verdadeiras cidadãs de nossa nação da consciência. Toda pessoa, já o dissemos, é uma nação em si mesma. Milhares de milhões de cidadãos vagam dentro desse território, cada qual empenhado em satisfazer seus próprios desejos e ambições. Freud mal arranhou a superfície da psicologia humana com suas pesquisas. Trabalhou basicamente com tipos psicológicos anormais, mas na verdade todo ser humano, vivendo na ilusão, é uma massa de qualidades conflitantes ou complexos. Freud vislumbrou apenas o conflito entre o desejo pessoal e expectativas sociais. Na realidade, o problema é infinitamente mais complexo. Bom, chegamos ao final do capítulo 6 do livro A Essência do Bhagavad Gita, explicado para Mahansa Yogananda e evocado por seu discípulo Swami Kriyananda. Eu agradeço por você ter acompanhado até aqui. A gente se vê no próximo podcast. Hare Krishna.